boa tarde, boa noite. Chegou o momento da oração. Queridos ouvintes, fique ligado. Agora, uma palavra de fé e esperança para o seu coração, onde você estiver. No trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus, no carro ou até no avião. Pare por um instante, porque juntos vamos falar com Deus. Está entrando no ar o momento da oração. O momento da oração. Fique nu. O momento da oração. Momento da oração. Pão da vida. Quando a alma sente fome e o coração quer descansar, tua presença me envolve e faz meu espírito cantar. No silêncio da madrugada, posso ouvir tua voz chamar. Teu amor me alimenta, nunca vai me abandonar. Tu és o rio que não seca, a esperança em mim, meu refúgio eterno, meu começo e fim. Jesus Cristo, pão da vida, fonte eterna de amor, és o fogo que me aquece, meu Senhor, meu Salvador. Jesus Cristo, pão da vida, tudo encontro em ti, te adorarei pra sempre, pois tua graça vive em mim. Quando o mundo me pressiona e a tristeza quer chegar, tua palavra me sustenta, faz minha fé continuar. Cada passo da jornada é tua mão a me guiar. Teu Espírito me renova, faz meu coração dançar. Teu amor me satisfaz, nada quero além da tua paz. Jesus, meu alimento eterno. Jesus, meu abrigo santo. Pão da vida. Pão
bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se deixa levar, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não, não. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, é nela que ele encontra todo o seu amor. Na sua lei medita de dia e de noite, como quem guarda um tesouro que nunca se esgota, nunca se esconde. Ele é como árvore plantada junto à corrente, a quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão da minha vida por ti. Estou apaixonado. A quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Bom dia, queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos nessa manhã de oração de quarta-feira. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Jesus te ama e Ele pode mudar a sua história. O que fazer?
Bom dia, Samia. Bom dia, Mário. Bom dia, Maurício. Bom dia, Alessandra. Bom dia, povo do Avivamento, queridos ouvintes. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Abro mão dos meus sonhos. Já vamos entrar em oração do dia de quarta-feira. Eita glória! Abro mão da minha vida. Por ti. Compartilha para mais vidas ser alcançada pelo poder de Deus. E das minhas vontades, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Escuta esse louvor, queridos ouvintes. Grupo Toque de Fé. Eu preciso te sentir todos os dias da minha vida e ouvir a tua voz falando comigo, me dando a direção pra me andar neste mundo, porque andar sem ti é muito difícil. Eu quero somente andar de mãos dadas com você e como um casal apaixonado, sentir todo dia o teu imenso amor e cada dia mais te conhecer. Eu quero te conhecer, Espírito Santo. Eu quero te chamar de meu amigo. Eu quero te conhecer, Espírito Santo. Eu quero te chamar de meu amigo. Todos os dias, Senhor. Todos os dias, Senhor. Todos os dias, Senhor. Todos os dias, Senhor. Recebendo a palavra aí, queridos ouvintes, nessa manhã, Mergulhar no através forte, desse Senhor. louvor. Mergulhar no forte, Senhor. Mergulhar no teu rio, Senhor. Seguir somente a ti, Senhor. Pregando a tua palavra, Senhor. Sentir a tua presença, Senhor. Sentir somente o teu amor. Bota calma, como se fosse um recomeço cheio de fé. Eu preciso te sentir todos os dias da minha vida e ouvir a tua voz falando comigo, me dando a direção pra mim andar nesse mundo, porque andar sem ti é muito difícil. Eu quero somente andar de mãos dadas com você e como um casal apaixonado, sentir todo dia o teu imenso amor e cada dia mais te conhecer. Mais forte, todo grupo participa! Eu quero te conhecer, Espírito Santo. Eu quero te chamar de meu amigo. Eu quero te conhecer, Espírito Santo.
te chamar de meu amigo. Todos os dias, Senhor. Todos os dias, Senhor. Todos os dias, Senhor. Momento especial. Jesus. Every day. Senhor. Mergulhar num forte, Senhor. Mergulhar no teu rio, Senhor. Seguir somente a ti, Senhor. Pregando a tua palavra, Senhor. Sentir a tua presença, Senhor. Sentir somente o teu amor. Mergulhar num forte, Senhor. Mergulhar no teu rio, Senhor. Seguir somente a ti, Senhor. Pregando a tua palavra, Senhor. Sentir a tua presença, Senhor. Sentir somente o teu amor. Sentir somente teu amor, Espírito Santo, meu amigo. Querido Deus, eterno Pai, está aqui, Pai, o seu povo, seus filhos amados, nessa manhã de quarta-feira, Senhor. Que não seja, Pai, a minha voz, mas sim a sua passando além da minha, tocando, Pai, cada coração, cada vida, com o seu poder, Jesus. Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, bem presente na nossa angústia. É isso que o salmista diz, Senhor. A Bíblia diz também, Senhor, que o salmista fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele livrará do laço do passarinheiro. Eu te peço, Senhor, nessa manhã, que o Senhor venha, Pai, visitar vidas nessa manhã, Senhor, tocando na mente, no coração, tocando em cada familiar, Senhor, aqueles de perto, aqueles de longe, que o Senhor venha visitar com a sua graça, com o seu poder, Jesus. Que o Senhor venha tocar aonde a nossa mão não alcança, mas a sua ainda é a mão poderosa, Jesus. Que o Senhor venha mover o sobrenatural sobre essa casa, sobre essa família, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer a sua serva, que o Senhor venha fortalecer o seu servo. Que o Senhor venha abraçar com a sua graça, Senhor. No nome santo de Jesus, ó Pai. Quebra todo laço do inimigo. Quebra, Senhor, toda maldição. No nome santo de Jesus, Pai, toda guerra que a sua filha, o seu filho está passando, Senhor, vai caindo por terra pelo seu
poder, Jesus. Nós estamos aqui, Pai, nessa manhã, com esse propósito, Senhor, de oração. Senhor, nos fortalecer, Senhor, porque nós somos pecadores, nós somos fracos, falhos, cheios de iniquidades. Mas como o apóstolo Paulo, quando ele falou que se sentia fraco, e o Senhor falou que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então eu te peço, Senhor, nessa manhã, vai visitando, Senhor, cada um com a sua graça, com a sua mão forte, Jesus. Quebrando, Pai, todo laço, quebrando todo mal. Visita, Pai, aqueles que estão no hospital agora, aqueles que estão em coma, aqueles que estão desenganados dos médicos, Senhor. Coloca as suas mãos vivas, da cabeça à planta dos pés, aonde, Pai, os médicos já desenganou, aonde os médicos já falou para os familiares que não tem mais jeito, mas ainda a última palavra é sua, ó Eterno. Visita, Pai, essa vida agora, esse homem, essa mulher, toca por dentro, Senhor, do corpo dele, do corpo dela, tirando, Senhor, toda enfermidade, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós cremos, Pai, no poder da oração, nós cremos, Senhor, no seu toque, nós cremos, Senhor, que até se a gente tocar, Senhor, no seu manto, a gente pode ser curado. A Bíblia diz, Senhor, que um certo dia havia uma mulher que já estava, Pai, à beira da morte. Há 12 anos, Senhor, ela estava, Pai, com aquela hemorragia. E ela é conhecida, Pai, como uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Senhor, o nome dela não aparece na história, mas parece, Senhor, na Bíblia, o testemunho dela. Que há 12 anos ela sofria com aquela hemorragia. Que há 12 anos ela estava naquela batalha de dores, de solidão, de tristeza, por causa da enfermidade, Senhor. Eu te peço, Senhor, nessa manhã, que o Senhor venha tocar, Senhor, aonde eu não posso tocar, sua mão ainda pode. Toca, Pai, nessa enfermidade, traz a cura, Senhor, para essa vida, traz a cura, Senhor, para esse homem, traz a cura para essa mulher, traz a cura para essa criança, traz a cura, Senhor, para esse jovem, para esse adolescente. Toca, Senhor, da cabeça à planta dos pés e faz o sobrenatural acontecer, ó Cristo. Senhor, vai visitando aqueles, Pai, que estão com câncer, aonde, Pai, os médicos enganou, aqueles, Pai, que está com caroço no corpo, que está, Pai, com um desvio, Pai, na coluna, que está, Pai, no nome de Jesus, Pai, com dores, Pai, que os médicos não encontram. Coloca as suas mãos, Jesus, agora, da cabeça à planta dos pés, todo mal-estar, toda alergia no corpo. Nós te pedimos, Pai, no seu nome tem todo o poder, ó Cristo. A Bíblia diz que seu nome, Pai, é sobre todos os nomes, e toda língua confessará no céu, na terra e debaixo da terra. Tu és poderoso, Jesus. Que isso venha visitar onde a gente, Pai, não consegue tocar, mas a sua mão toca. Move, Pai, o sobrenatural. Liberta, Pai, esse jovem, Pai, do vício, Pai, da bebida, da maconha, da prostituição, do narguilé, Senhor. Vai trazendo, Pai, libertação sobre essa casa. Estamos, Pai, nessa quarta-feira, Senhor, em oração, em propósito. Está chuvoso, está frio, ó Pai. Mas nós estamos aqui, Pai, em propósito de oração, crendo, Pai, no milagre, crendo no melhor que está por vir sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre, Pai, a nossa esposa, o esposo da sua filha, Senhor. Vai colocando, Pai, as suas mãos poderosas, quebrando, Pai, todo o laço do passarinheiro, Senhor. Toda obra que foi feita seja quebrada pelo seu poder. Vai dando, Pai, livramento, Senhor, no dia de hoje, dia de chuva, dia, Pai, no nome de Jesus, Pai, onde o inimigo age para acontecer acidente, Pai.
de batida de moto, de carro, de caminhão. Vai dando, Pai, livramento, Pai, para aqueles que estão, Pai, trabalhando neste momento. Vai livrando, Senhor, com a sua graça. Livra, Pai, os seus filhos, Pai, de todo mal, de tudo aquilo, Pai, que o inimigo tem preparado para eles, Senhor, para cair, Pai, nesse laço. Caia por terra pelo seu poder, Jesus. Guarda, Senhor, os seus filhos amados. Guarda, Senhor, com a sua graça. Guarda, Senhor, com a sua graça poderosa. Vai livrando, Jesus. Livra o seu poder. Livra, Pai. Livra. Vai livrando, Jesus. Vai trazendo, Pai, o livramento. Livramento para o seu filho. Livramento, Pai, para a sua filha. No nome santo de Jesus, ó Pai. Abençoa, Pai, essa casa. Vai abençoando com o seu poder. Vai abençoando, Pai, com a sua virtude. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tu és o nosso Deus, ó Pai. Tu és poderoso. Tu és o Rei da Glória. No nome santo de Jesus, ó Pai. Vai colocando, Pai, as suas mãos poderosas, Pai, sobre essa casa. Sobre, Pai, essa família. No nome santo de Jesus, ó Pai. Guarda com a sua graça. Guarda, Pai, com o seu poder. No nome santo de Jesus, Senhor. Vai dando, Pai, a vitória, Pai, sobre a casa do seu filho, sobre a casa da sua filha. No nome santo de Jesus, Senhor. Quebra, Pai, todo espírito, Pai, da contenda. Todo espírito, Pai, que age, Senhor, para poder trazer contenda, Pai, sobre este lar. No nome santo de Jesus, Senhor. Vai colocando as suas mãos, Jesus. Livra de todo mal. Coloca paz sobre essa casa. Coloca amor. No nome santo de Jesus, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa quarta-feira poderosa que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela sua graça. Obrigado, Jesus, pela sua presença viva. Coloca, Pai, as suas mãos. Que a gente, Pai, venha ser, Pai, cada dia cheio do seu Espírito. Cheio, Pai, da sua presença viva. Em nome santo de Jesus, Senhor. Visita, Pai, os seus filhos. Visita, Pai, com a sua graça. Visita, Jesus. Visita, Pai. Visita, ó Espírito Santo. Anima, Pai, aquele que está desanimado. Anima, Senhor, que toda opressão que a sua filha, o seu filho está passando, caia por terra. Traz ânimo, Senhor, alegria, vigor. Acende, Senhor, a chama no coração do seu Espírito. No nome santo de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor. Vai abençoando seus filhos amados. Abençoa, abençoa, Jesus. Abençoa. O Lacamanosuri Kamaya. Vai abençoando, Jesus. Que a sua filha, o seu filho venha sentir, Pai, a presença do Espírito Santo. Nessa manhã, visita, Senhor. Toca. Aonde eu não posso tocar, a sua mão ainda pode. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso. Tu és o Rei da Glória. Vai curando, Jesus, o seu filho. Vai curando, Pai, a sua filha. Senhor, que toda enfermidade venha cair por terra pelo seu poder. Vai abençoando, Pai, o seu povo. Vai abençoando, Pai, os seus ministros. Vai abençoando, Pai, os seus servos, Senhor, nessa manhã. Visita, Pai, causas impossíveis, Senhor. Causas que seu filho, a sua filha já pensou, Pai, em desistir. Mas Tu és o Deus, Senhor, que faz coisas impossíveis acontecer. Tu és o Deus que curou aquele cego. Tu és o Deus que curou aquele que estava com lepra. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Nós queremos, Senhor, nessa manhã glorificar e exaltar o Seu santo nome, porque Tu és maravilhoso, Pai, e santo, Pai. Visita, Pai. Visita, Senhor. Visita, Senhor. Visita, Pai. Toca da cabeça à planta dos pés. Alacamanosuri Kamaya sério. Toca, Jesus. Toca, Jesus.
Toque, Espírito Santo. Aleluia. Tu és santo, Pai. Tu és poderoso. Aleluia, aleluia. Glória. Tu és poderoso, Jesus. Deus abençoe, Pai, seus filhos amados, aqueles que estão, Pai, no trabalho, aqueles que estão em casa, aqueles que vão sair para trabalhar, Senhor. Vai dando, Pai, livramento. Livra, Pai. Tira, Pai, toda opressão. Aqueles que estão com depressão, Senhor. Visita da cabeça a planta dos pés. Envia, Pai, os seus anjos de guerra, os seus anjos, Pai, com a espada, Pai, na mão, para poder quebrar todo o laço, Senhor. Levanta, Pai, esse homem, levanta, Senhor, essa mulher. Coloca eles de pé, Senhor. Coloca eles de pé diante da sua presença viva. Fortalece, Senhor, na graça. Fortalece, Senhor, no conhecimento. Fortalece, Senhor. Fortalece, Pai. Fortalece, Senhor. Fortalece. Fortalece, Jesus. Traz fortalecimento nessa manhã. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és santo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. A palavra de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo de número 4, que diz: Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dado em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, separando manifestações de nosso Senhor Jesus Cristo, ô glória. Verso de número 8, o qual foi confiado também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oh, glória, palavra poderosa do nosso querido apóstolo Paulo, o apóstolo que um dia foi perseguidor da igreja. Lá em Atos capítulo de número 9, a Bíblia diz que ele pegava cartas para ir em Damasco para prender os cristãos. Mas a Bíblia diz que naquele dia, no meio do caminho, apareceu quem para ele? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali Paulo, que era conhecido como Saulo, teve um verdadeiro encontro com Cristo, ô glória, o qual mudou a história dele, o qual o chamou para uma obra de fé, para uma obra de ganhar almas para o reino de Deus. A Bíblia diz que quando ele tem aquele encontro com nosso Senhor e Salvador
e Jesus Cristo, a história dele foi mudada por completo. Então, tem uma resposta de Deus para você, querido ouvinte, uma palavra do céu sobre a sua vida. Que Deus venha manifestar no seu coração, que Deus venha manifestar sobre a sua vida o seu chamado em um verdadeiro encontro com Cristo. Uma experiência maravilhosa que esse homem teve. Ele estava em perseguição àqueles que faziam a obra do Senhor. A Bíblia diz que ele pegou cartas em direção a Damasco para poder prender cristãos, para poder matar os cristãos. Mas naquele dia, ao meio-dia, a Bíblia diz que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aonde Paulo tinha armado ciladas, aonde Saulo tinha armado ciladas, tinha pegado cartas para poder prender, para poder matar, porque ele pensava que ele era o maioral. Mas a Bíblia diz que a igreja primitiva estava em marcha. A igreja primitiva tinha um dono. A igreja primitiva tinha um Deus todo-poderoso. A igreja primitiva estava em marcha. Alakamanosori kamayaseri. A igreja primitiva estava expandindo. A igreja primitiva estava em direção às casas, ganhando almas. Então aquele que armou, aquele que pegou cartas para armar ciladas, teve um verdadeiro encontro, senti graça. Alakamanosuri kamayasé, que toda armadilha contra, Pai, os seus filhos, que toda, Pai, armadilha, Pai, contra, Pai, a sua igreja, que toda armadilha, toda cilada, Senhor, que foi armado contra o seu filho, que toda carta, Pai, de ódio, toda carta, Pai, que foi, Pai, ali colocado para poder prender, para poder matar, Senhor, caia por terra nessa manhã, porque Tu és o Deus que guarda, aquele que habita, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, oh glória, porque havia uma proteção sobre a igreja primitiva, aquelas pessoas que eram anônimas, que o nome não aparece, mas a Bíblia diz que Saulo teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo lá em Damasco, oh glória, um verdadeiro encontro que mudou a vida dele, aquele que perseguia, aquele que armou ciladas, teve um verdadeiro encontro com Cristo e a história dele foi mudada. A partir daquele dia, ele começou a servir a Cristo, servir a Cristo, servir a Cristo, a história foi mudada, oh glória. Então a Bíblia vai dizer que nesse período ele teve um encontro, e aqui em Coríntios, ele deixa essa palavra maravilhosa para nós, que fala do nosso Senhor e Salvador e Jesus Cristo. Vamos ler, queridos ouvintes, que fala em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 8, ó, que palavra poderosa, o qual vos confirma também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele está falando sobre o chamado e sobre a comunhão em Cristo, porque lá em Damasco, quando ele teve o encontro com Cristo, ele começou a participar e entender que todas as escamas que estavam na visão de Saulo, todas as escamas que estavam na visão dele, foi transformada em visão aberta para ver a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Um verdadeiro encontro e na comunhão do nosso Senhor. E quem foi Paulo depois dessa conversão? Quem foi Paulo? Plantador de igreja. Quem foi Paulo que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito explicar? Quem foi Paulo que até no naufrágio Deus protegeu todos os tripulantes quando o povo pensou que ia morrer? Quem foi Paulo, aquele que a serpente picou a mão dele quando ele estava
pegando gravetos junto lá em Malta, naquela terra de bárbaros. A Bíblia diz que ele sacudiu aquela víbora, caiu no fogo, e os bárbaros daquele lugar conhecia aquela serpente, era muito venenosa, esperava ele cair morto. Mas a Bíblia diz que ele lançou a serpente no fogo e nenhum veneno afetou quem? Paulo, porque ele estava cheio da presença de Cristo. É por isso que uma das suas cartas ele diz: não vivam mais eu, que antes ele era perseguidor, mas a partir dali que ele teve um encontro, ele fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eita glória! Fica com essa pequena mensagem ao seu coração. Que Deus venha fortalecer você e toda a família na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você venha ter um verdadeiro encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo, para você marchar na presença de Deus, para você continuar fazendo a obra de Deus. Você tem um chamado. Não desista daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Continua orando, buscando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ô glória! Escuta esse louvor. Graça e paz, Carlos Careca, centroavante do Pit Stop. Ô glória! Um abraço para você e toda a família, meu jovem. Sem forças pra continuar, Mas ouvi tua voz, chamando meu nome com amor. Ô glória! e no meio da dor, Escute esse louvor, queridos ouvintes. a mão me alcançar, me levanta do chão, me tira da escuridão, sopra a vida dentro de mim, Me faz viver, me abraça com tua luz, me mostra que estás aqui. Jesus, eu confio em ti, pra sempre vou te seguir. Ô glória! Tu és minha luz, tu és minha salvação, e mesmo na dor seguro está meu coração. me levanta do chão, me tira da escuridão. Vai tocando, Jesus, da cabeça à planta dos pés nessa manhã. Como o Senhor transformou, ó Pai, a vida de Saulo e fez uma grande chamada sobre a vida dele. Vai, Senhor, sobre a vida do seu filho, da sua filha. Levanta, Senhor, transforma, porque Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aleluia, Jesus. Sempre vou te seguir. Ô glória. Visita, Jesus. Aleluia. Tu és minha luz, Tu és minha salvação. Mesmo na dor seguro está meu coração. Aleluia, Pai. Me levanta do chão, Ô glória. Alacamamossuri Kamai. da escuridão.
Visita, Pai, o seu povo. Sopra a vida dentro Aleluia, de Jesus. mim, me faz viver. Glória, glória. Me abraça com tua luz, me mostra que estás aqui. Jesus, eu confio em ti, pra sempre. Deus abençoe, queridos ouvintes. Depois vocês dão uma olhada no vídeo. A palavra saiu em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 4, até o versículo de número 8. Você medita, escuta, lê na sua casa. Que Deus abençoe você e a sua família, seu trabalho, seus sonhos, seus projetos nessa manhã. Deus abençoe cada um. Ô glória, Jesus te ama e Ele pode mudar a sua história. Pai amado, estou aqui com o coração aberto pra ti. Quero viver o teu querer e cada dia mais te conhecer. Eu não quero só palavras, eu quero tua direção. Tua voz guiando os meus passos, transformando o meu coração. Vou orar pra ter intimidade com o Pai. Meu Deus, meu Jesus, amigo Espírito Santo. Deus abençoe. Abraço a todos. Não pare de orar. Não pare de orar. É a chave. É a chave de intimidade com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Abraço a todos. Fica com Deus. Tenha uma manhã abençoada pelo poder de Deus.